Então, meus amigos, continuo com você falando sobre o código, a capacidade que nós temos de usar algumas técnicas para alcançar os nossos objetivos. E vem uma pergunta, é muito comum as pessoas questionarem, mas será que eu posso determinar o que eu vou viver? O livre-arbítrio existe? O livre-arbítrio é muito falado, mas mesmo os que falam de livre-arbítrio às vezes se perdem dizendo Deus determinou, tem que ver se Deus quer. Eu quero dizer para você o que aconteceu comigo, para que você entenda um pouco do que eu venho falando de várias outras personalidades. Eu sou um comerciante e até o ano de 96 as coisas estavam caminhando razoavelmente bem. Até que eu perdi uma carga que afundou no Rio Madeira, que é entre Porto Velho e Manaus. Após essa carga afundar no rio, eu comecei a desestruturar psicologicamente, ou seja, a segurança que eu tinha também foi junto com aquela carga. Eu achei que eu estava muito vulnerável. A partir daí as coisas foram piorando e chegou um momento, em 97, que eu simplesmente estava devendo mais de 100 mil reais. Sem condições de pagar, sem mercadoria, foi um fracasso total. Eu tinha 2 lojas em Manaus, tive que fechar as 2 e então fomos sobrevivendo com pouca coisa. E eu estava numa situação muito ruim, psicologicamente também. Imagine você, alguém que tem um padrão de vida razoável e de repente esse padrão tem que cair muito e fica a pressão da dívida, pessoas que você quer pagar não podendo pagar. Imagine como é a vida de uma pessoa assim. Era assim que eu estava, quebrado, comercialmente falando, numa situação realmente lamentável. E eu sofri muito por isso, sofri com essa situação e fiquei procurando solução. Foi quando eu me lembrei que eu já tinha lido A Quarta Dimensão, do Paul Yong-Cho, eu já tinha lido As Chaves Mestras da Riqueza, do Napoleão Hill, eu já tinha, obviamente, lido a Bíblia, porque eu fui evangélico muitos anos, e assim a coisa se formou em minha mente, uma convicção. Eu preciso usar esses conhecimentos que só requerem uma dedicação. Não requer comprar equipamento, pagar curso, não requer absolutamente nada que dependa de recurso financeiro, que eu não tinha na época, pelo contrário, estava devendo muito. Então, meus amigos, eu comecei a utilizar isso. Eu comecei a fazer algo que qualquer um chamaria de loucura. Diz, pronto, o coitado quebrou financeiramente, agora deu um surto e agora está delirando. Por quê? Eu escrevia, conforme Jacó fez a visualização, conforme o Paul Yong-Cho declarava o que ele queria, como se já fosse, no tempo presente, eu comecei a escrever a minha situação totalmente diferente do que estava naquele momento. Eu comecei a descrever um quadro favorável. Se eu estava devendo muito, eu escrevia que eu tinha saldo no banco, embora eu não usasse o saldo naquele momento, porque a diferença entre o louco e o que faz esse trabalho é que quem faz esse está sabendo que está criando. O louco vive na ilusão e começa já a querer gastar o que ele diz que tem sem ter. No nosso caso, o criador consciente, o que usa esse código, ele começa racionalmente, conscientemente, sabendo que ele está fazendo uma criação de algo que virá. Então, eu comecei a usar essas afirmações, comecei a fazer gravações, a usar essas gravações, ouvi-las repetidas vezes, até que a minha mente ficou saturada disso. Saturada no bom sentido, permeada dessa informação. E então, em 2 anos de mudança de padrão mental, mudança de expectativa, usando a minha mente, a minha fé, com uma imaginação bem definida, com um quadro financeiro positivo em minha mente, logo eu tive a oportunidade de manifestar isso no exterior. É importante lembrar, meus amigos, que eu fiz várias tentativas de reverter essa situação antes de entrar nesse processo de mudança de padrão mental. E tudo que eu tentava dava errado. Eu tentei abrir loja nova, não deu certo. Eu tentava várias coisas, não dava certo. Quando eu mudei a atitude mental, quando eu comecei a usar a minha fé, a imaginação criativa, a visualização, a afirmação, com convicção de que algo estava acontecendo, aí as coisas começaram a dar certo. O que antes dava errado, passou a dar certo. E com 2 anos depois, eu tive o privilégio de poder comprar um apartamento, que é onde eu moro até hoje, à vista.
sem precisar pegar dinheiro de ninguém e tendo a minha situação já sanada. E a partir daí, eu não tive mais que passar por aquela experiência dolorosa, mas tive um grande ganho. Eu tive a maravilhosa experiência de aprender a usar na minha vida aquilo que eu tinha visto na teoria e que não tinha utilizado, porque não sentia necessidade. A minha vida estava confortável. Mas quando eu fui colocado contra a parede, quando eu fiquei sofrendo a tristeza de estar devendo e querer pagar e não ter dinheiro, quando eu fui me sentindo obrigado a providenciar uma mudança, porque senão os meus filhos iriam sofrer, então aí eu procurei utilizar esse conhecimento. E hoje eu sei que foi uma grande bênção para mim passar por essa dificuldade, porque se não fosse isso, eu não poderia estar agora contribuindo com a mudança de vida de muitas outras pessoas, usando esse processo que eu aprendi quase que obrigado, não tinha mais outra opção. Então, quando eu aprendi a usar e eu fui recordar o que esses homens tinham escrito, o que esses homens fizeram, então aí eu me aprofundei mais nisso e me especializei nesse assunto, e é por isso que hoje eu me dedico a ensinar como fazer isso de uma forma bem eficiente, mudando realmente a vida da pessoa de forma mensurável, visível, que qualquer um que observe diga: a vida dessa pessoa realmente mudou. Nós ainda vamos falar sobre o ponto principal para iniciar esse trabalho na sequência. Muito obrigado.